maravilhoso. Muitos de vocês estavam preocupados com o sol, não é? Olha o que o Senhor Deus fez. Louvado seja o nosso Deus, tudo o que Ele faz é bom. Diego, Elaine, chegou o grande dia. O dia que vocês sonharam, projetaram e pediu a presença do Senhor. Estão aqui hoje as pessoas que deveriam estar. Jeremias diz que o coração do homem faz planos, mas é o Senhor que executa. Essa tarde maravilhosa que o Senhor está nos concedendo de estar aqui, saiba que Ele já tinha na eternidade traçado isso. Não é o acaso, não foram vocês que traçaram isso, foi o Senhor Deus. Nós estamos felizes de estar aqui, honrados para celebrar o casamento de vocês, celebrar essa data maravilhosa. Nada melhor do que iniciar a nossa jornada tão importante de vida, que é o casamento, pedindo as bênçãos do nosso Deus. Estamos reunidos na presença de Deus e de todas essas testemunhas para solenizar diante do Todo-Poderoso o casamento deste homem e desta mulher. Diego, Elaine, o casamento é um estado honroso. Ele foi estabelecido pelo próprio Deus e santificação pela presença do nosso Senhor lá nas bodas de Caná. Jesus celebrou um casamento. O seu pai, o nosso Deus, o nosso pai, também celebrou um casamento. Quando Adão e Eva lá no paraíso, eles foram diante do Todo-Poderoso, do nosso Deus, porque eles andavam lado a lado com Deus. E Deus foi o primeiro a celebrar o casamento. Para vocês entenderem quanto é importante o casamento. O nosso Deus, o Deus Pai celebrou. Jesus, nas bodas de Caná, também celebrou. E hoje nós estamos aqui para celebrar esse casamento. As Sagradas Escrituras nos dizem que digno de honra entre todos é o casamento, e o consagram como símbolo da união entre Cristo e a igreja. O casamento simboliza isso, a união de Cristo com a sua igreja. Quando um homem e uma mulher se casam, eles também estão simbolizando esta união. O casamento deve ser contraído com reverência e no temor de Deus, considerando-se os fins para os quais ele foi ordenado. Isto é, ele foi ordenado para o compartilhamento, para o companheirismo, o apoio e o consolo que os esposos devem propiciar um ao outro, estando enquanto viver. Vocês têm essa obrigação de propiciar um ao outro esse consolo, esse apoio. O casamento foi ordenado para dar continuidade à sagrada instituição da família e para que os filhos, que são herança do Senhor, sejam criados em retidão, em amor, e nós participar disso com toda a reverência. O casamento contribui também para o bem-estar da sociedade e para transmitir, mediante a boa ordem familiar, a pureza, a santidade e a verdade de geração em geração. No Jardim do Éden, Deus instituiu essa união a partir do primeiro ser casal humano, Adão e Eva, a fim de tornar feliz toda a humanidade. Desde então, Diego e Elaine, os seres humanos se dão em casamento. É um contrato jurídico de união espiritual. Casamento é isso, é um contrato jurídico de uma união espiritual. A palavra de Deus expressa que o casamento deve ser honrado por todos nós. Por isso nós estamos aqui hoje se alegrando com esse passo que vocês estão dando. Vamos fechar nossos olhos, elevar o nosso coração e mente ao Senhor. Pai, louvado e engrandecido seja o Teu nome, Senhor. Queremos Te agradecer, ó Pai, por estarmos aqui nesta tarde, celebrando o casamento do Diego e da Elaine, Senhor. Obrigado, Senhor Deus, por este homem e por esta mulher, testemunhar publicamente para todos que estão aqui e para toda a sociedade, que a família foi sonhada pelo próprio Deus lá no Éden, lá na eternidade. E hoje nós damos continuidade a isso. Eu peço a Ti, ó Pai,
que o Teu Espírito Santo nos conduza nessa hora, que Teu Espírito Santo traduza as palavras da Sagrada Escritura em nossa mente e em nosso coração, principalmente no coração e no coração da Elaine, Senhor, e do Diego, para que eles, ó Pai, construam a sua família, embasada na Tua palavra, que eles lembrem sempre que o Senhor ama a família, que o Senhor sonhou a família para a raça humana, e que o Senhor não permite, que o Senhor não fica feliz vendo um homem e uma mulher se separando, que eles se lembram dessa data e carreguem para todos os dias de sua vida, que foi o Senhor, foi diante do Senhor, que eles trocaram juras, dizendo que amariam até o fim, um ao outro, nos grandes e nos bons momentos, e também nos momentos também não tão bons. Eu te peço, ó Deus, que o Senhor os proteja, os guarda. Essa é a minha oração, ó Pai, no nome santo e precioso de Jesus. Amém. Eu quero meditar com vocês. Essa pregação, Diego e Elaine, é diretamente para vocês, mas também para todos que estão aqui nessa tarde me ouvindo. Eu gostaria que vocês prestassem bastante atenção no que nós vamos pensar nessa tarde. Que você, Elaine, que você, Diego, guarde isso. Eu sei que hoje vocês estão vivendo um momento muito importante na vida de vocês. Talvez não lembrarão de tudo que eu vou ministrar para vocês, mas a minha oração é que o Espírito Santo lembre vocês disso. O apóstolo Paulo, escrevendo à igreja de Éfeso, lá no capítulo 5, verso 8 e 9, eu vou falar o que Paulo diz para essa igreja e que se aplica ao coração de vocês nessa tarde. Diz assim: porque outrora vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor. Vivam como filhos da luz, pois o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade. Paulo escreve para a igreja de Éfeso, e ele diz: vivam como filhos da luz, porque um dia vocês foram trevas. Quando nós não conhecemos o Senhor Jesus, nós não andamos na luz. Mas quando nós passamos a conhecê-lo, nós agora somos luz. E ele dizendo a essa igreja, e a nós e a vocês, ele diz assim: andam como os filhos da luz. E na vida de vocês, nessa luz que vocês são, vinda do nosso Deus, ela irradia algumas coisas. Hoje é um dia especial na vida de vocês, na vida dos seus familiares, na vida da igreja que aqui está representada, dos amigos que vocês convidaram para estar aqui. É um dia em que vocês buscam a bênção de Deus, a bênção do Altíssimo para a vida de vocês, que a partir de agora vocês passam a trilhar juntos. Para esta ocasião, eu escolhi a palavra de Deus na Escritura, em Efésios capítulo 5, verso 8 e 9. Que nós somos luz. E compreendido isso, o apóstolo faz a exortação: andai como filhos da luz. Não é um simples ordem, não é qualquer pessoa que pode entender esta ordem. Só quem foi transformado pelo poder do Espírito Santo, ou usando a mesma linguagem do apóstolo, diríamos, só pode andar na luz quem foi iluminado por Cristo. Um paralelo pode ser traçado entre o sol e as estrelas. Todos nós já vimos estrelas brilhando à noite, mas a estrela não possui a luz própria, ela só brilha porque a luz que ela brilha, que ela transmite, é irradiada do sol para ela. Nós só somos luz, Diego e Elaine, porque é a luz de Cristo que brilha sobre as nossas vidas, porque se nós, por nós mesmos, nós não temos luz, mas a luz que nós irradiamos, ela possui a luz que vem de Cristo Jesus. Os crentes são como estrelas, e jamais serão o sol. Nunca nós vamos ser sol, nunca nós vamos ter a luz própria, porque a luz própria, ela emana do Criador, do nosso Deus. Dependemos sempre da luz divina, da graça de Deus. Então, iluminados, nós podemos refletir a sua luz, somos luz do Senhor. Assim é que, iluminados, possamos refletir a sua luz.
Compreendemos então a exortação do apóstolo Paulo: andai como filho da luz. Como que descrevendo o que significa andar na luz, o apóstolo fala na sequência do fruto da luz, porque o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade. São virtudes que eu aconselho vocês a cultivarem no casamento de vocês. A primeira virtude, a bondade. É totalmente dispensável explicar o que é bondade. Todos nós sabemos o que é ser bondoso, especialmente quando colocamos ao lado da qualidade oposta, que é negativa. O contrário de bondade é maldade. Não precisamos explicar o que é, mas sempre de novo precisamos ser lembrados de que Deus espera essa virtude em nossas vidas. É fácil exigirmos que outros nos tratem com bondade. Nos ressentimos e magoamos quando outros faltam com a bondade em nossas vidas. Sermos bondosos com os outros é bem mais fácil. No casamento também, Diego e Elaine. Principalmente quando os dias passam e nos tornamos mais íntimos. Facilmente a bondade é substituída pela aspereza, pela grosseria, pelos palavrões, pela impaciência. Por causa do pecado em nós, a bondade não é algo que brota naturalmente. Por isso precisa ser cultivada. Precisamos exercitar. Ao cultivarmos a bondade, perceberemos que ela traz consigo outras virtudes agradáveis. Se esforcem para exercer a bondade mutuamente. Se esforcem para terem atitudes de bondade um para com o outro. Um outro conselho que o apóstolo Paulo diz que os filhos da luz refletem, que vem da luz do nosso Criador, é a justiça. O apóstolo Paulo cita a justiça. Tal qual acontece com a bondade, nós somos hábeis em observar todas as injustiças que os outros cometem contra nós. Ah, como nós somos mestres. Somos rápidos, ágeis, quando somos injustiçados. É algo que percebemos imediatamente, no mesmo instante que sofremos a injustiça, pois sempre é algo que nos machuca, que magoa e que dói. Como filhos da luz, porém, somos exortados a praticar a justiça e não cobrar dos outros. E de fato isso só é possível porque Deus nos fez filhos da luz e derramou em nós o seu amor. A justiça, orientada pelo amor de Deus em nós, não será aquela que exige que os outros façam o que é certo. Ao contrário, a justiça como fruto da luz sempre será aquela que vai perguntar: o que posso fazer para ser correto com o outro? Será que foi justo, correto, leal? No casamento vocês devem também trazer isso para a vida de vocês. É justo? É correto? É verdadeiro? Quando o Espírito Santo de Deus habita em nós, nós lutamos pela justiça. O contrário da justiça, entre aspas, poderia dizer injustiça, mas além da injustiça, eu diria o egoísmo. O egoísmo, ele é avassalador. Ele só procura o seu bem-estar, mesmo que está ferindo o próximo, mesmo que está ferindo o irmão na fé, mesmo que está ferindo o companheiro, o amigo ou amiga de jornada, de vida neste mundo. Ele não se preocupa se o outro foi injustiçado, se o outro foi magoado, ele simplesmente se preocupa com o seu bem-estar. Os filhos da luz, aqueles que irradiam a luz que vem de Deus, como o sol irradia a luz sobre a estrela e a estrela brilha, porque ela vem e recebe a luz do sol. Só assim nós podemos ver a beleza delas. As pessoas só vão ver a beleza em nós, da justiça, quando o nosso Deus for um parâmetro de justiça para nós. E Ele me revelou isso através do seu Filho Jesus na madeira da cruz do Calvário. Jesus morreu. Eu gosto muito quando Paulo descreve a igreja dizendo que Ele morreu por nós, quando nós ainda éramos pecadores, quando nós não tínhamos a luz. Ele nos amou de uma forma tão extraordinária, que Ele olhou para nós, não como um pecador, mas alguém que poderia
ser digno, se fazer digno através dele, do sangue dele, e apagar os nossos pecados. A justiça olha assim. A justiça, ela faz isso. Nunca queira um do outro a justiça sem praticá-la. Não se faça de vítima em todos os momentos, querendo justiça, mas não sendo justo. O próprio Jesus disse: dai a César o que é de César, dai a Deus o que é de Deus. Os filhos da luz se esforçam para praticar isso. Um último conselho que Paulo fala no versículo 9: verdade. Os filhos da luz, eles praticam a bondade, eles praticam a justiça, mas também praticam a verdade. Quão importante é a verdade para um casal? Preste bem atenção no que eu vou dizer agora. Odeiem a mentira e amem a verdade. Vou repetir. Odeiem, estou falando no plural, odeiem a mentira e amem a verdade. Nesse ponto é oportuno trazer à nossa memória de que somos filhos, Adão e Eva. Nós somos filhos do primeiro casal humano, descendentes de Adão, descendentes de Eva, e eles começaram a sua jornada mentindo, foram expulsos do céu, porque eles mentiram para o próprio Criador. Apesar de terem tido o privilégio de andarem na presença do Senhor, e de conversar diariamente com o Criador, a Bíblia diz lá em Gênesis que todas as tardes como esta, o Senhor Deus ia até o jardim, e conversava com Adão. Olha que privilégio, ele andava com o próprio Criador lado a lado, e um belo dia, ele mentiu para o Criador. A mentira quebra a aliança, a mentira, ela quebra como se quebrasse um quadro, que não dá mais para refazer. Eles foram enganados pela mentira, Adão e Eva, ou mais propriamente pelo pai da mentira. Eles tentaram se desculpar perante Deus, queria driblar a triste verdade do seu pecado, ao invés de assumir a verdade, reconhecer que tinham sido desobedientes. A verdade nos faz reconhecer quando falhamos. É bem fácil entrarmos pelo mesmo caminho, Diego e Elaine. É só uma desculpinha para não ficar tão feio o que eu fiz. É assim que o mentiroso age. Foi só uma mentirinha. Numa vida a dois, isso não é bom, porque o casamento ele é construído, a base dele, ele tem vários pilares, e um dos pilares que se exige dele é a verdade, lealdade. As mentiras, as meias verdades, as trapaças, por mais bem intencionadas que sejam, pode gerar desconfiança e pode levar à desunião, pode levar à quebra de uma aliança. Orientem todas as vossas palavras pela verdade, bem como as vossas atitudes. Nem sempre é fácil ser transparente, sincero e verdadeiro com o nosso cônjuge. Não é fácil, mas sempre que agirmos assim com aquela pessoa a quem amamos, estaremos no caminho certo. A pessoa que nos ama saberá nos acolher, mesmo que a nossa verdade significa confessar nossos erros, nossas fraquezas, nossas fragilidades, nossos temores, nossas dúvidas. A verdade pode ser dolorosa, mas é o caminho mais curto para resolver conflitos. A mentira é a estrada mais longe, que um dia nos levará ao precipício, que um dia levará à quebra da aliança que vocês vão firmar daqui a pouco. Essa aliança só é digna de ser usada nas mãos daqueles que são filhos da luz e que têm como pilar a verdade. O mentiroso não é digno de usar uma aliança, porque ele não estabelece sinceridade. Vai-se direto ao ponto, enquanto que a mentira nos conduz por um caminho aparentemente agradável, mas que depois de nos enredar por longas voltas e rodeios, sempre traz um final com sérios prejuízos para o relacionamento.
Querido Diego, querido Elaine, o casamento cristão é a consequente vida do lar, sempre é um testemunho ao mundo. Que todos possam ver que ali estão duas vidas unidas por Cristo. É assim que as pessoas que farão parte do ciclo de vocês deverão olhar e ver a vida de vocês. Duas pessoas que foram unidas por Cristo. A bondade, a justiça e a verdade são apenas 3 exemplos de tantas outras virtudes que Deus espera dos seus filhos. Lembre, sempre que o andar como filho da luz é algo que nenhum crente consegue fazer plenamente com as suas próprias forças. Vocês não vão conseguir se você pensar, Diego e Elaine, na sua própria capacidade. Por isso que vocês devem regar a vida de vocês pela constante oração, pela constante leitura da palavra que eu vou entregar para vocês. Nunca aparta de vós a palavra de Deus. Quando vocês estiverem em dúvida, vá para ela buscar a resposta. Ore, ore, até Deus responder o que você precisa fazer. Os filhos da luz sabem que as suas forças vêm do Senhor. Já diz o salmista, o Senhor é do Senhor que me vem a força. Cristo, que foi quem vos trouxe para a maravilhosa luz da salvação, será sempre a inspiração de vocês e a força de vocês. Cristo, que é a luz do mundo, estará na frente de vocês. Basta vocês segui-lo. Eu gostaria que vocês recordassem disso. Recordasse quão bom é andar ao lado do nosso Deus. Estar junto dele, sempre caminhando lado a lado com ele. Essa é a palavra que eu tinha da palavra de Deus para vocês, Efésios capítulo 5, verso 8 e 9. Nunca se esqueça disso. Vocês vieram a mim, ministro de Cristo, para serem unidos diante de Deus pelos santos laços do matrimônio. Isso representa um passo sério e solene, quando um assume perante o outro o compromisso de enfrentar as circunstâncias que vão se apresentar, de riqueza ou de pobreza, de alegria ou de tristeza, de saúde ou de enfermidade, Diego e Elaine, de compartilhar tudo o que a vida vai dar para vocês, mas também de compartilhar tudo o que a vida vai tirar de vocês. E nisso vocês devem manter a fidelidade um para com o outro, como esposa e esposa, conforme o que foi ordenado por Deus. Preste bem atenção, como esposa e esposo, como foi ordenado por Deus, até que a morte os separe. Só há uma maneira, Diego, só uma maneira, Elaine, de quebrar essa aliança. E a maneira é que a morte nos separe. Se um dia vocês vierem orar, pedir que eu ore para vocês, para que vocês se separem, eu vou responder o seguinte para vocês: eu vou orar para que Deus leve um de vocês. É a única maneira. Os casais que vêm até mim falando isso, eu falo, é essa a resposta que eu dou para eles. Você veio pedir um conselho sobre a sua separação, sobre o seu divórcio, então eu vou orar para que Deus recolha o que tiver em pecado. A sociedade diz que o casamento pode ser quebrado, e eu quero falar para você à luz da palavra de Deus. Ele diz lá claramente, no livro de Gênesis, o Senhor Deus, aquele que celebrou o primeiro casamento, o que Deus uniu, não é bom que o homem separe. Eu sei que há muitas pessoas que se separam, muitas pessoas, mas só há essa maneira. Mas essa é a maneira, com a morte. Perguntaram ao Senhor Jesus sobre a separação, e falaram para ele, citaram as escrituras para ele, dizendo que Moisés deu a carta de divórcio, e Jesus disse, ele deu por causa da dureza do coração de vocês. O adultério quebra essa aliança, mas não foi Deus que separou, foi o homem, e não é bom que isso aconteça. Ouçam bem o que a palavra de Deus escrita para a instrução de vocês.
e para que vocês tenham luz em seu caminho. Diego, você promete diante de Deus e dessas testemunhas receber a Elaine como sua legítima esposa, hein? Presta bem atenção, para viver com ela, conforme o que foi ordenado por Deus, na santa instituição do casamento. Sim. Promete amá-la, olhe bem para ela, promete amá-la, honrá-la, consolá-la, protegê-la na enfermidade ou na saúde, na prosperidade ou na adversidade, e manter-se fiel a ela, enquanto os dois viverem? Sim. Elaine, você promete diante de Deus e dessas testemunhas receber o Diego como seu legítimo esposo, para viver com ele conforme o que foi ordenado por Deus na santa instituição do casamento? Sim. Promete amá-lo, honrá-lo e respeitá-lo, ajudá-lo e cuidar dele na enfermidade ou na saúde, na prosperidade ou na adversidade, e manter-se fiel enquanto os dois viverem? Sim. E nós vamos selar isso com uma aliança. O Deus sempre fez aliança conosco, e Ele espera também de nós, que nós façamos aliança com Ele primeiramente, e depois entre nós. Por isso nós vamos agora receber as alianças, em que vocês vão trocar um para com o outro. O nosso Deus nunca quebra aliança. O nosso Deus, Ele não muda a sua palavra. Ele é imutável. Tiago diz que Ele não sofre nenhuma variação de mudança. Quando Ele estabelece aliança com a raça humana, é para sempre. É sempre o humano que quebra a aliança. E Ele exige de nós também que nós façamos aliança. Aliança com Ele e aliança com aqueles que vivem e que nós amamos. O casamento, ele traz aliança. Ela é estabelecida no coração, internamente. Está lá, quando um homem e uma mulher se unem, como vocês estão se unindo nessa tarde. Está estabelecida uma aliança no coração. E o nosso Deus, Ele diz que, quando Ele criou a mulher, criou o homem, depois criou a mulher, e Ele disse, não é bom que o homem fique só. Farei uma ajudadora para ele, idônea, e não será um mais dois, um. Essa é a aliança verdadeira que nós fazemos. Vocês não vão ser mais dois, vocês vão ser um. E quando essa união ela é regada por Deus, pelo amor, aquela pessoa com quem eu me casei, ela passa a ser extensão do meu ser. Eu quero estar com ela e ela quer estar comigo. Vai chegar um momento, Diego e Elaine, se essa união for regada pela presença de Deus e pelo amor, vocês não vão ser mais dois, vão ser um. A Bíblia diz que quando nós nos unimos assim, essa união é tão extraordinária, é tão mística, é tão sobrenatural, que une-se a alma. A alma se une. E essa alma só pode separar. Eu estou falando no plano espiritual agora, não no plano físico. Esqueça o plano físico. No plano espiritual, essa união só vai ser desfeita com a morte. Porque o nosso Deus, na sua infinita sabedoria, disse que lá no céu ninguém se casa,
que nós seríamos como anjos. Perguntaram para Jesus: Jesus, um homem casou, uma mulher casou com vários irmãos, ia morrendo, e a lei de Moisés dizia que quando morria-se o marido, o irmão teria que assumir a viúva. E os 7 irmãos morreram e ficou só a viúva. De quem vai ser a mulher no céu? Jesus respondeu: calma o coração. No céu ninguém se casa. Só a morte vai poder separar as almas de vocês. Mas pastor, e as pessoas que se separam? A alma não foi separada. A Bíblia diz que a parte que foi afetada está livre, mas a parte que cometeu o adultério, essa está unindo a sua alma com outras almas. E aí é o nosso Deus que vai conduzir essa situação. Isso é muito importante. É isso que nós vamos tratar agora. Aliança. Você vai dar uma aliança para ela e ela vai dar uma para você. E a partir de hoje, ela sempre vai estar no dedo anelar de vocês. E todos que olharem nas mãos de vocês, eles não vão ver a beleza desse ouro. Isso é o menos importante. Não vai ver a espessura, é menos importante. O brilho do ouro, a espessura do metal, não é importante. O importante é que as pessoas saibam, Diego, que a partir de hoje, no seu dedo, na sua mão esquerda, no seu anelar, tem uma aliança. E essa aliança significa que você tem uma dona. Pastor, que palavra dura. Dona, isso mesmo. Quando olhar para você, Elaine, e ver a sua aliança, todos saberão que você tem um dono. O casamento é isso. Livremente, voluntariamente, nós nos tornamos propriedade do outro. A Bíblia diz isso. A Bíblia diz que o meu corpo não me pertence, ele pertence à minha amada, e o corpo dela me pertence. É o próprio Criador que traçou isso. Não tenha medo de dizer claramente: sou casado. Os covardes, eles tiram a aliança. O mentiroso, ele não é filho da luz, ele não irradia a luz. Mas os corajosos, que marcaram a data como vocês estão marcando hoje, dia 6 de janeiro de 2023, você está dizendo para todos que estão aqui: eu tenho uma dona. Como diz a palavra de Deus, eu sou do meu amado, e o meu amado é meu. É isso que significa aliança. Quando olhamos para o céu e vemos o arco-íris, foi a aliança que Deus estabeleceu para com a raça humana. Nunca mais eu vou destruir a terra com água. E todas as vezes que vocês olharem para o firmamento, disse o nosso Deus, vocês vão ver o arco-íris, e Ele vai lembrar vocês desta aliança. Quando vocês trocarem essas alianças daqui agora, não se esqueça dessa data, não se esqueça desse lugar, não se esqueça das pessoas que ouviram e viram vocês jurarem fidelidade, amor, respeito, honra, justiça, bondade, verdade. Não se esqueça disso quando vocês forem cometer um pecado. Vocês juraram diante do Criador. A Bíblia diz que os olhos de Deus estão em todo lugar, tudo Ele vê. Pode ser que um de vocês não esteja com o outro naquele exato momento, mas Deus lá dos céus, que tudo vê, Ele é onisciente, onipresente, onipotente, Ele vai lembrar que vocês quebraram essa aliança e vai cobrar. Então, carregar uma aliança no dedo, ela só pode ser tirada da minha mão, segundo as Sagradas Escrituras. Se eu morrer primeiro do que a minha mulher, minha esposa, ela só pode tirar da minha mão lá no meu caixão. É ela que vai tirar. Ali foi quebrada a aliança.
Está gravado o nome da Elaine na sua aliança. Está gravado o nome do Diego na sua aliança. Às vezes, e vai ter esses dias, que você vai precisar tirar a aliança do dedo, olhar para ela e ver o nome que está escrito lá. Nos momentos que você tiver de dificuldades, lembre-se disso. Eu fiz uma aliança. Eu tenho uma aliança com alguém e ela só pode ser quebrada com a morte. Elaine, você sabe que foi uma apenas amizade da gente que começou e hoje está se tornando isso. A gente conversou muito, sempre te falei tudo que eu passei, tudo que eu estava passando no momento. E até então você me acolheu de um jeito que ninguém nunca me acolheu, né? Então é por isso que eu te amo muito, por isso que nós já chegamos nesse momento, pela permissão de Deus. Vai repetindo a palavra que eu vou dizer. Usando essa aliança como símbolo de nossa união. Eu me caso com você. Eu me caso com você, Unindo meu coração ao seu. unindo meu coração ao seu. A minha vida à sua. A minha vida à sua. E tornando-a participante de todos os meus bens. Me tornando participante de todos os meus bens. Que esta aliança seja o símbolo puro e imutável do meu amor. Que seja o símbolo puro e imutável do meu amor. Bom, mozinho, há 363 dias nós decidimos nos unir e aqui diante de todos dizer sim. Foram momentos difíceis durante esse ano, pensamos em desistir várias vezes, mas esse sonho não nasceu só do nosso coração, veio dos céus. E quando vem de Deus é perfeito, é especial, nada nem ninguém é contra. E o Senhor quis que a gente pudesse estar aqui hoje. Você me conquistou com seu jeitinho carinhoso de ser, meigo, sempre cuidando de mim, se preocupando comigo. E hoje aqui diante de todos eu digo sim para você. Usando esta aliança como símbolo de nossa união. Eu me caso com você. Unindo o meu coração ao seu. Unindo o meu coração ao seu. E a minha vida à sua. E a minha vida à sua. Tornando participante de todos os meus bens. Participante de todos os meus bens. Muito se perdeu no decorrer da história a função de um padrinho, de uma madrinha. Eu quero dizer para vocês nessa tarde, quando vocês disseram sim a esse casal, vocês também disseram sim para que eles pudessem contar com vocês. E vocês devem, a partir de hoje, orar a Deus, pedindo que Deus os sustente em matrimônio. Não se esqueça disso. É muito lindo estar aqui à frente, como padrinho, como madrinha. Mas por trás dessa estar aqui à frente, tem uma grande responsabilidade. Nós temos um inimigo comum, Satanás. Ele não quer que essa união aconteça. Ele odeia a família. Ele quer destruir o alicerce da sociedade, que é a família. Porque a família foi sonhada no coração de Deus. E ele trabalha dia e noite para que haja divórcios, que haja separações, que haja traição. Então, se você hoje, a partir de hoje, você está nessa posição de padrinho e de madrinha, você sabe que você deve ser um guardião que luta pela família desse homem e dessa mulher que se uniu hoje em casamento. Não se esqueça disso. Vocês devem orar todos os dias por eles. Se vocês estão nessa posição, é porque vocês são íntimos deles. Então vocês têm a intimidade de ligar e de perguntar: por que você anda triste? Por que vocês estão assim? E falar com autoridade, porque vocês foram escolhidos para ser padrinho. Então vocês têm autoridade de dizer: olha, vocês precisam mudar o curso. Vocês precisam ouvir aquilo que precisa ser dito. Lembre-se disso. Estenda a sua mão direita para cá, nós vamos orar. Deus eterno, Criador e Consolador do gênero humano, doador de toda a graça espiritual e autor da vida eterna,
Abençoa este homem e esta mulher, a quem abençoamos em teu nome, a fim de que eles vivam sempre em paz e em amor, conforme teus santos mandamentos, conduzindo o lar e a vida deles de acordo com a tua palavra, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Rogamos-te, ó Deus Todo-Poderoso, que continue a ser Salvador e guia de suas almas imortais, para que, mediante a redenção do nosso Senhor Jesus Cristo, alcancem a glória eterna. Amém. Pode virar. Agora nós vamos receber a palavra de Deus. Sempre vocês busquem nesse manual a resposta que vocês precisam, seja individualmente, seja vocês juntos. Procurem criar os filhos de vocês, aconselhado por este manual. Procurem conduzir a vida de vocês, orientada por este manual. Eu os declaro marido e mulher, casados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Aqueles os quais Deus uniu, nenhum homem os separe. Para vocês. São meus lábios.
sonhos de Deus, estou vivendo sonhos de Deus. Tem uma nova canção em mim, tem uma nova dança em mim. Estou sonhando sonhos de Deus, estou vivendo sonhos de Deus. Tem uma nova canção em mim, tem uma nova dança em mim. Grandes coisas tem feito o Senhor por nós. Grandes coisas tem feito, por isso estamos alegres. Grandes coisas tem feito o Senhor por nós. Grandes coisas